prosseguindo no estudo de História da Igreja. Estamos no livro 1, na página 82, falando da Igreja Primitiva. Vamos ao número 6 do nosso material didático, o Imperador Vespasiano. Bom, o Imperador Vespasiano, ele assumiu o trono de Roma depois da conquista de Jerusalém, se tornou imperador de Roma. E o ano 79 da era cristã é a data que eu peguei de destaque na história dele. O comentário diz: Vespasiano é descrito na história como um bom imperador. Fez muitas obras públicas, gerando emprego e melhorando a situação da população. O saque de Jerusalém, e principalmente do templo, foi a fonte de renda para muitas das obras de Vespasiano. Além da verba, ele possuía muita mão de obra escrava, principalmente dos cerca de 100.000 judeus escravizados. Graças a essa verba, ele deu início ao Coliseu, que foi concluído no ano 80, após a sua morte. Não, que ele morre no ano 79. Com as riquezas saqueadas do templo, Vespasiano construiu também o Templo da Paz, onde colocou as peças sagradas do Templo de Jerusalém, em especial o candelabro. Se você pesquisar na internet, você vai até encontrar imagens que existe. Foi construído em Roma um painel em homenagem à conquista, e o grande símbolo que eles estão é o castiçal sendo carregado, né? O candelabro. Vespasiano também perseguiu os descendentes de Davi, certamente por temor de uma nova rebelião entre os judeus. Veja o que diz Eusébio de Cesareia. Ele diz: depois disso, Vespasiano, após a tomada de Jerusalém, deu a ordem de buscar todos os descendentes de Davi, para que entre os judeus não sobrasse ninguém da estirpe real. Por esta causa, justificou-se mais uma grande perseguição aos judeus. Ou seja, vou sempre fazendo um paralelo com a história de Israel, porque é importante para nós, principalmente depois da destruição de Jerusalém. Nesse período, no ano 79, diz a história que os rabinos estão tentando, manter a religião de Israel de pé. O Sinédrio, nesse período, ele já estava sendo, novamente se reunindo, mas Vespasiano tomou essa atitude e acabou, então, iniciando uma nova perseguição aos judeus. Coloquei um quadro aí também desses 3 imperadores, que vão seguir agora: Vespasiano, que foi imperador do ano 69 ao 79, Tito, que foi um reino mais curto, 79 a 81. Esses 2 eram soldados, foram generais, viveram no mundo da guerra. E Domiciano não. Domiciano foi um criado no palácio. E ele vai ser mais religioso do que Vespasiano e Tito. Vespasiano e Tito, eles não perseguem o cristianismo. Eles não eram religiosos. Mas Domiciano, como ele era ligado à religião pagã, ele tinha ligação com os sacerdotes de Íris. Inclusive, vai ter um período da história dele que nós veremos os sacerdotes de Ísis vão conseguir salvá-lo, no momento que ele estava lá sendo perseguido pelos adversários do seu pai. Então, ele vai começar a perseguir os cristãos. Então, ele vai ser imperador de 81 até 96 da era cristã. E dos 3 aí é o pior mesmo, O comentário prossegue. Vespasiano morreu no ano 79 da era cristã, e seu filho Tito, que havia concluído o cerco de Jerusalém, assumiu o trono, governando Roma entre 79 e 81 da era cristã. Coube a Tito concluir as obras do Coliseu no ano 80 da era cristã. O Coliseu, a partir disso, quando Domiciano começar a perseguição, ele vai ser usado como lugar de espetáculo
para a população. E muito desse espetáculo vai envolver cristãos sendo jogados aos leões também. O comentário prossegue. Tito foi considerado um bom governante pelos historiadores romanos. Então, como eu disse, só o religioso aí que vai ser o problemático, o pagão, né? 2 catástrofes atingiram o império durante o seu governo. Primeiro, no ano 79, a erupção do vulcão Vesúvio, que destruiu a cidade de Pompeia, que era uma espécie de colônia de férias dos romanos. Os afrescos encontrados pelos arqueólogos na cidade apresentam uma população pervertida, representada em orgias nos afrescos. A cidade foi atingida por pedras lançadas pelo vulcão. No dia seguinte foi um gás tóxico e, por fim, uma grande quantidade de cinzas. A segunda catástrofe foi um novo incêndio em Roma no ano 80, ou seja, 14 anos antes, 16 anos antes, no ano 64, houve um incêndio, né? E agora outro incêndio. Nesse período da história, todo acidente, derrota em guerra ou peste era atribuído aos cristãos. Portanto, apesar de ocorrer um grande crescimento da igreja neste período, certamente os cristãos foram acusados. Estou pegando pelo padrão daquele período, tá bom? E conclui, neste período do Império, apesar de não haver lei escrita, o sentimento do Império e do povo romano é descrito como não é permitido ser cristão. Então os historiadores dizem, por exemplo, Nero nunca fez uma lei, não tinha por que ele perseguir os cristãos. O próprio Domiciano também não fará, mas o sentimento do Império era que cristão era um povo problemático e que não era permitido ser cristão. Então tinha período que o povo ia tolerando, né? Então, esse período foi assim. E os imperadores eles não estavam perseguindo os cristãos.